Shalom. Eu gostaria de estar compartilhando uma visão, a minha visão, segundo o que eu interpreto dentro das Sagradas Escrituras, de forma simples e objetiva, por aquilo que está escrito sem nenhuma interpretação, apenas aquilo mesmo que está escrito, porque normalmente os teólogos e outros que estão se sobrepondo sobre aquilo que está escrito estão formulando ensinamentos, ideias dentro da escatologia, por exemplo, sobre a pessoa do anticristo construir o terceiro templo judaico. Vamos lá. O anticristo ele não surgirá de imediato a construção do terceiro templo. E tem como se comprovar isso biblicamente, porque foi formado a ideia de que o anticristo é aquele que é esperado pelos judeus, porque os judeus rejeitaram o Cristo e, portanto, eles esperam e aguardam aquele que é o anticristo. E sobre essa ideia, então, tem a expectativa de que aquele que é o anticristo, aquele que se põe no lugar de Cristo, é também aquele que vai cumprir com as profecias bíblicas ditas messiânicas que estão nos livros dos profetas do Antigo Testamento. Então, a partir de então, é visto que os judeus, por exemplo, os descrentes na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus Cristo, eles aguardam, eles esperam, eles têm essa esperança de que o Messias deles virá e cumprirá com uma série de profecias, como, por exemplo, na esperança deles, a construção do terceiro templo, o que é muito importante para eles, visto que desde o ano 70 após Cristo, o segundo templo judaico foi derrubado pelo Império Romano, por tropas da região ali do Oriente Médio, e então há essa expectativa, essa esperança da parte dos judeus, e muitos cristãos interpretam sob isso que o anticristo ele seja então um homem que vem ali conquistando os judeus e então ele consegue ali fazer acordos com o mundo árabe, com as nações inimigas ao redor também, que não somente são árabes, né? Tem os persas, tem os turcos, né? Tem uma série de etnia diferenciada ali ao redor, não somente ali, também como na Ásia, né? no Oriente. Então, todas essas nações cujos exércitos se voltarão contra Israel no Armagedon são várias etnias, não apenas árabe. Então, o que a Bíblia ela realmente diz? Porque sob uma certa lógica, os cristãos, muitos pastores, muitas pessoas teólogas, intérprete daquilo, não tradutoras, mas intérprete de profecias do que diz a Bíblia, elas acabam deduzindo, supondo que o anticristo ele seja um homem que vai trazer um acordo, conforme está escrito no livro de Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9, versículo 25, 26, 27, ali vai falar de um líder, o qual muitas bíblias traduz por príncipe, mas a palavra ali é nagid, é um líder do povo. E esse governador, este líder, ele surgiria fazendo uma aliança com muitos, mas a Bíblia ela não deixa específico sobre qual aliança se refere. Então, sobre isso, há uma interpretação, dedução, suposição de que seja uma aliança com os seus 10 liderados, o que também é uma suposição, não é o que diz a Bíblia. Há uma expectativa de que seja uma aliança em meio a conflitos, rumores, guerras, e então seja posto
uma aliança de paz com muitas pessoas. Isto baseado também com o livro de Ezequiel no capítulo de número 38, com o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, quando fala a respeito de paz e segurança. Então, dentro deste contexto, é o que é mais plausível, de que aquela aliança ela também se refira, não somente isso, mas que ela também se refira mais a esse sentido de uma aliança trazendo uma segurança, uma pseudo, uma falsa paz momentânea, conforme está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo de número 38, quando então Israel é congregado ao seu lugar, a partir de Ezequiel 36, 37, Israel está retornando à sua terra, ao seu lugar, e agora eles estão também em paz e em segurança, até que então os inimigos, as tropas, os exércitos de Gog, que não é o anticristo escatológico, mas é um antissemita, é um anticristo de certa forma, ele reúne então estes exércitos contra Israel. Então a Bíblia ela diz algo que é interessante, aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 9, versículo 24 especificamente a seguir, desta aliança, esta aliança que é feito com muitos, este pacto que é feito com muitos, e então, no meio desta aliança, ele faz cessar os sacrifícios e ofertas de manjares. Então, se tem dentro da teologia cristã a ideia de que ele quebra este pacto, esta aliança, por livre e espontânea vontade, e então ele passa aí a cessar os sacrifícios e tudo mais. Só que contextualizando a Bíblia, como está escrito no livro de Isaías, de que Israel fará uma aliança com a morte. Isto dentro do contexto escatológico do tempo do fim. Israel fará uma aliança com os seus inimigos contra os seus outros inimigos. Então, é como se o Egito, por exemplo, fosse, não que seja aqui a nação em questão, é como se, por exemplo, o Egito fosse um inimigo, mas não tão inimigo quanto outras nações, a Síria, né? E o que acontece? Israel vai e faz um acordo com o Egito, por exemplo, não é este país em questão, é só um exemplo. E então, a partir deste acordo com o Egito, que não é tão bem um amigo de Israel, então ele consegue ter ali um momento de paz com os seus outros inimigos mais ferrenhos, por exemplo. No entanto, a Bíblia diz que vem então um dilúvio de açoite sobre Israel. Está escrito isso no livro de Isaías. Fizemos uma aliança, um pacto com a morte, e então agora Israel se vê diante de uma situação muito difícil dentro da grande tribulação. É assim também que acontece dentro da grande tribulação, quando Israel ele fará uma aliança, praticamente que meio que forçado a fazer esta aliança com alguém que aparentemente não é o seu inimigo, mas que esta aliança fará com que os seus reais inimigos visíveis, eles, por certo momento, eles não consigam vir contra Israel. De maneira que o tempo vai passar e Israel por si mesmo vai se tocar e vai ver que eles fizeram uma aliança com a morte. Eles fizeram uma aliança com a idolatria, eles fizeram uma aliança com o homem que se faz, que se põe no lugar de Cristo, que se põe no lugar de Deus. Então, é isto que biblicamente nós podemos interpretar, até porque no livro de Daniel, no capítulo de número 9, ali nos versículos 24, 25, 26 e 27, quando se diz que ele cessará os sacrifícios e oferta de manjares, não está falando simplesmente de uma quebra de aliança por livre e espontânea vontade deste suposto líder, um governador, que no caso aqui é o anticristo, em algumas bíblias traduzidos por príncipe. Mas este líder, Naguib, em hebraico não Sar, príncipe, mas este governador, este líder do povo,
ele faz o cessar dos sacrifícios, porque ele tem, de certa forma, esta autoridade, este poder ali no meio do povo. Ele então vai cessar os sacrifícios e a oferta de manjares, e então está escrito que por um dos braços ou por uma das forças das autoridades que partem deste homem específico entra o abominável da desolação, a abominação da desolação que causa, né, a assolação no meio do povo. E então aí, a partir daí, os 3 anos e meio finais, a grande tribulação, né, escrito também no livro de Apocalipse capítulo 17, quando fala que os 10 chifres, as 10 super nações, vamos assim dizer, os 10 líderes dessas nações, que vem primeiramente anterior ao anticristo, essas 10 nações com líderes que vai democraticamente, né, entre eles escolher, né, esse pequeno chifre irrelevante, ele inicia como o 11º chifre, o número 11. E este chifre, assim que ele levanta, que ele começa a crescer, ele então derruba 3, ele toma o lugar de 3 destas super nações. E agora ele se estabelece como o 8º chifre, o 8º rei também. Então a Bíblia, ela está falando de alguém que não funda este reino, que não inicia esta coligação de chifres, de 10 chifres, mas que vem democraticamente entre eles, escolhido por eles. E quando então ele é escolhido por eles, ele vem e ele toma parte deste governo, que são 3 coliderados, que são 3 líderes que haviam dado poder a ele. Ele toma estes 3 poderes. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo de número 17. Então, nos voltando ao tema, quando diz que existe um acordo e que ele é interpretado como um acordo quebrado, mas isto por quê? Porque Israel é quem não vai aceitar a adoração a este homem quando então ele começar a crescer. Porque a Bíblia diz que ele vai então passar a entrar no templo, segundo a Tessalonicenses capítulo de número 2, e ele vai se colocar no lugar de Elohim. Então, quando ele passar a ser considerado, né, como Cristo, Messias, né, que é estar no lugar de Deus, e passar a julgar, porque este é o verdadeiro significado da palavra Elohim, então Israel vai abrir os olhos e vai falar, não queremos acordo com este homem, e o povo vai desfazer do acordo com ele, vai começar a ser ferozmente perseguido. Então aquele templo que já está lá, que já foi levantado, que já foi construído anteriormente, e nós vamos ver isto biblicamente, quem é que levanta este templo, esse terceiro templo, que ele não tem as mesmas medidas do templo de Ezequiel, capítulo de número 40. Vamos lá. A Bíblia, ela diz então que quando Israel corta, quebra, vamos assim dizer, desfaz deste acordo, então ele passa a cessar os sacrifícios e oferta de manjares, e agora, né, por uma das alas, por um dos braços, um dos poderes que ele tem, ele passa, quando nós já vemos isto na história, vemos isto na história de Antíoco Epífanes ou Epifânio IV e do general Tito, que assim que ele enviou ali no ano 70 depois de Cristo, tropas do exército romano para Jerusalém, onde a cidade foi saqueada e o templo ele foi ateado fogo por tropas do Império Romano Oriental. Então, aqui o Antíoco Epifânio, no 2º século antes de Cristo, ele também, quando ele invade Jerusalém, invade Israel, ele tem ali as suas tropas sírias, o seu exército, que ele era um rei sírio, e ali, segundo a história, ele estabelece não somente um homem, um falso sacerdote, um falso profeta naquele lugar, como também ele corrompe, ele se esforça para que haja uma corrupção geral dentro de Israel e principalmente no templo.
para que os sacerdotes eles não mais ensinem a lei de Deus, para que os sacerdotes e todo o povo transgrida as leis de Deus, não façam mais a circuncisão, não guardem mais o sábado, comam todos os tipos de animais inapropriados e imundos. Então, todos os tipos de abominações é promulgado por ele. Então, ali ele começa a sacrificar, substituir não só uma vez, mas às vezes que há o sacrifício acontecendo no templo, não mais os animais apropriados para sacrifício são sacrificados, mas é posto porcos, para ser sacrificado no altar do Senhor. E também é posto a imagem do seu Deus, do Zeus, a quem ele servia naquela época. Então ali é uma imagem bem tipológica, representativa de Antíoco Epifânio IV, o anticristo, verotestamentário do Antigo Testamento, e o futuro anticristo do tempo do fim. Então a história ela se repete, é isso que acontece no decorrer de toda a Bíblia. Então nós vemos aí esta primeira parte. Eu vou fazer outra parte mais tarde, onde que nem tudo é conforme nós aprendemos em estudos, em escolas, até mesmo nos ensinamentos dentro das congregações das igrejas, de uma forma muitas das vezes simples, sem entrar muito em detalhes. Quando nós adentramos nos detalhes do que realmente as escrituras dizem, fica algo muito mais vasto, muito mais complexo o conhecimento, né? E nós vamos obtendo um melhor entendimento. Então, nós podemos aí analisar por estas palavras aqui do livro de Daniel, por exemplo, que este acordo, este pacto com muitos, ele não se trata de uma aliança que especificamente dita do povo de Israel agora está com o complexo do templo do Monte Moriá e do Monte Santo, e agora eles terem o aval, né, de construírem o seu terceiro templo. Não, mas o que realmente ali, contextualizando com outros versículos bíblicos, ele fala a respeito de um acordo, de uma aliança em que é feita ali com outras nações, em que Israel praticamente é forçado a se submeter a uma aliança com alguém que media essa pseudo-paz e segurança ali na região, e então, a partir daí, passa-se os anos e ali tudo aquilo que Israel tinha, né, como próprio, como do povo mesmo, que era o templo, o sacrifício e tudo mais, agora é cessado e agora é posto por um dos braços, ou seja, uma das alas, né, daquele poder, daquele chifre pequeno que surge, é posto ali, né, o abominável da desolação, e a abominação ela é instaurada dentro do templo. Então, normalmente as pessoas ela interpretam, por exemplo, a linha adventista ela interpreta capítulo de número 9, versículo de número 24 a seguir, de Daniel, que aquele contexto ele se refere a apenas uma pessoa, né? Aquele príncipe que surge inicialmente, que é chamado de Messias, né? Ele está sem o artigo, por isso que os judeus também não acreditam que se refira a o Messias, mas que se refira a um Messias, que no caso muitos deles dizem ser Onias, um sacerdote que foi morto na época de Antíoco Epifânio IV, segundo século antes de Cristo. Então, eles dizem que este Mashiach, como está escrito no texto de Daniel, e não Hamashiach, ou ungido, ele seja apenas um líder, apenas um homem que era um sacerdote, um ungido, daquela época que foi morto, né, por
aquele chifre pequeno verotestamentário chamado de Antíoco Epifânio IV. E os adventistas, eles no caso dizem que este Messias é realmente Cristo e que ele que também fez uma aliança, né, com o povo por 7 anos, mas que ele então acabou por ser morto no meio daquela semana, né? Eles interpretam desta forma, os adventistas, e que aqueles 3 anos e meio foi como se fosse um tempo determinado para que o povo se voltasse a ele, para que o povo de Israel se voltasse a ele. E dentro daquele período é a morte de Estevão, aonde que Deus diz basta, né? Agora a igreja é o Israel de Deus, agora a igreja que é o verdadeiro povo de Deus, e Deus agora transfere todas as profecias referentes ao povo étnico judaico, as profecias que é referente a Israel segundo a carne, descendente real de fato de Abraão, agora são transmitidas agora para a igreja, né? Aí eles interpretam o Antigo Testamento espiritualmente, vamos assim dizer, o que é totalmente um equívoco. Então, aí aquele mesmo personagem, né, que nós interpretamos como o anticristo, eles interpretam como se fosse também o próprio Cristo, né, fazendo então uma bagunça na interpretação do texto. E mais à frente ainda no versículo 26 ou 27, que diz que e sob as asas da abominação, ou por uma das alas, ou até mesmo por um dos braços, né, que é uma das forças deste líder que estaria ali, que nós interpretamos eles como o anticristo, viria então a abominação da desolação, que também é interpretado como abominável da desolação. Então, no meu entendimento, o que eu vejo é que neste texto de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24 até o 27, há 3 personalidades diferentes aqui neste texto. Existe o Cristo, que é morto, existe então no futuro o líder, governador, que para nós é o anticristo, escatológico, que na Bíblia ele é chamado também de besta. Ele está dentro da besta, e existe também um outro dentro do texto chamado de o abominável da desolação, que normalmente a teologia cristã fala que tanto este líder, governador, que é o anticristo para nós, é o mesmo que este abominável da desolação, porque ele então faria um acordo de 7 anos, ele quebraria este acordo no meio do ano, e ele seria o abominável da desolação, o que estaria em conflito com várias outras passagens dentro do próprio livro de Daniel. E por quê? Porque eles não podem ser a mesma pessoa. Porque o líder governador daqui, Nagib de Daniel, ele é uma personalidade, um homem que inicia um acordo com muitos, né? Ele já está dentro daquilo que, vamos assim dizer, é chamado de um corpo governamental bestial, né? Ele seria, no caso, a besta do mar. Ele está ali com os seus líderes, ele não fundou esta coligação de nações, de liderados e etc. Mas ele está junto ali. E ele faz agora um acordo com muitos dentro do mundo. E o que acontece? Mais tarde, o que a Bíblia ela está recheada de textos falando de um pequeno chifre, por exemplo, ou de uma besta, né, que governa por tempo e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ou 42 meses, que são 3 anos e meio também, ou 1260 dias, que são 3 anos e meio. Então, aqui ela está falando de uma outra personalidade que está dentro também deste corpo bestial, e que ela tem um governo, né, de desolação, de destruição dentro da grande tribulação, quando inicia a grande tribulação, quando também ali é encerrado os sacrifícios e oferta de manjares pelo líder, governador, que ali é chamado de Nagib, em Daniel capítulo de número 9, versículo de número 26, 27, por ali.
Então, existem neste texto de Daniel 3 personalidades: o Cristo, né, um anticristo e aquilo que nós normalmente também chamamos de o anticristo. Apesar que todos os líderes da besta, eles pertencem, né, a Satanás, eles são anticristo, eles são antideus. Então, eu vou fazer a outra parte do vídeo e nós vamos continuar o ensino biblicamente, comprovando e provando que na realidade não é bem da forma como nos foi ensinado, não é bem da forma como nós aprendemos, né? Porque normalmente as pessoas imaginam que o anticristo ele seja um homem que do dia para a noite vai mandar em tudo e em todos, e não vai ser bem assim dessa forma, né? Na verdade, 10 líderes vão se levantar no mundo que vão ter poder sobre lugares específicos, né? E esses 10 líderes, eles representam a continuidade do Império Romano, do fim, porém, né, já existe aí uma besta mescla, uma besta misturada, né, que é os pés de urso, boca de leão, né, ela é semelhante, tem um corpo de leopardo e ela tem as suas cabeças, ela tem as suas 7 cabeças já. Então, isso daí representa, né, os governos do mundo. Existem vídeos mais específicos sobre isso, né? Os impérios, a continuidade dos impérios, a mistura deles, né? Para que essa besta ela governe assim o mundo em repartições, né? Cada cabeça no seu lugar, governando o mundo, né? Alguns mais idólatras, né? Outros são como, por exemplo, um certo tipo de governo comunista, outros como um tipo de governo mais extremista, né, como nós conhecemos islâmico, né? Outros uma mistura de bruxaria, feitiçaria, misticismo, né? Mais ligado ao ocultismo babilônico e assim é diversos. Por quê? Porque o mundo ele é anti-Deus, o mundo ele é anticristão. Então aqui está falando a respeito da parte religiosa, mas que também é política, neste corpo bestial. E este chifre pequeno que surge, ele surge após esses 10 líderes ainda. Então quando surgem esses 10 líderes, existe aí também um acordo entre eles. Mas eles vão e eles instituem, a partir de então, uma outra personalidade dentro da tribulação que nós conhecemos como a besta em si, como nós conhecemos como o anticristo ou o abominável da desolação. Ou seja, existem várias personalidades dentro desta besta apocalíptica, né? A besta que emerge do mar. Que nos 3 anos e meio finais, ela é ali chamada de o 8º rei, né? Onde que aqueles 10 líderes eles dão poder para ela, e ela tem agora um período curto de tempo, de 1 hora dentro da profecia, né, para governar o mundo. Governar o mundo não com governo eficaz, mas com destruição, né, trazendo ao mundo a perdição, como está escrito nos livros do Antigo Testamento, o qual nós entendemos que este tal, aqui dentro da grande tribulação, a partir dos 3 anos e meio, ele é chamado de o Assírio, né, pela característica brutal que esse homem ele tem, ele apresenta, né? O rei babilônico, né? o rei que governa a terra de Nimrod, o Assírio, né, como nós vemos dentro dos livros do Antigo Testamento. Bom, que Deus abençoe. Vamos fazer então o próximo vídeo mais tarde, a segunda parte.